Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o modelo TCP/IP que está na nossa aula 8, ok? Se vocês estão se recordando, até a aula passada nós falamos sobre o modelo OSI, que é um modelo de referência de construção de protocolos, que foi desenvolvido pelo Instituto ISO, que é o Instituto Internacional de Padronização. E ele é um protocolo que, na prática, não tem implementação. Ele não existe uma implementação de protocolo OSI rodando em nenhum sistema. Ele é apenas um modelo de comparação. Ele é apenas um modelo de referência. Quando nós temos que falar em camadas, a gente sempre conversa em modelo OSI, porque eu posso estar conversando sobre um TCP/IP, que é o caso rodando na minha máquina, e o outro pode estar falando de um NetBIOS, o outro pode estar falando de um SPX e IPX, e nós temos que conversar de alguma forma. Para fazer isso, a gente usa sempre o modelo de referência OSI, que é uma referência e a gente não tem que se deter num modelo específico que esteja implementado no meu sistema. Tá bom, o que é o modelo OSI? O modelo OSI ele foi desenvolvido antes do modelo TCP/IP, na década de 1970, final da década de 1960, começo da década de 1970, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá? Mais especificamente pelo Departamento de Pesquisas Avançadas, que é o chamado ARPA, Advanced Research, né? E ele era o laboratório de pesquisas avançadas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e ele desenvolveu um modelo de camadas para uma rede que estava, na época, começando a se desenvolver, uma rede que interligava algumas instituições de ensino americanas e, basicamente, algumas instalações do governo dos Estados Unidos, tá bom? Esse protocolo foi chamado de protocolo TCP/IP, tá? Por quê? Porque TCP e IP são os dois protocolos mais importantes desse modelo, tá? Ele é um modelo que não tem as 7 camadas do modelo OSI. Por quê? Porque ele nasceu antes. Então ele nasceu antes da padronização, mas nós conseguimos fazer a comparação e referenciar, tá? Embora ele não tenha as 7 camadas, ok? Então ele foi um modelo desenvolvido no final dos anos 60, 1960, começo dos anos 1970, para atender uma rede que estava nascendo, que depois se transformou no que nós conhecemos hoje como internet. E hoje o protocolo TCP/IP é disparadamente o protocolo mais utilizado em redes do mundo, porque ele é o protocolo da internet. Né? Então, se uma máquina quer se comunicar com a internet, o sistema quer se comunicar com a internet, ele obrigatoriamente tem que utilizar o sistema TCP/IP. E hoje, como todos os dispositivos estão praticamente, todos os dispositivos, entre aspas, né, mas a grande maioria dos dispositivos estão conectados à internet, ou querem se conectar à internet também, ele tem que ter a implementação do TCP/IP rodando nele. Ok? O modelo TCP/IP, então, quando comparado ao modelo OSI, ele tem duas camadas que são fusão de outras camadas. Elas se agrupam, né? Quais são elas? É a camada de aplicação. A primeira, a camada de aplicação do modelo OSI, ela reúne a camada de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI, ou seja, a camada de aplicação do modelo TCP/IP, desculpa. Então, se você pegar as 3 últimas camadas lá em cima do modelo OSI, camadas 5, 6 e 7, elas representam a camada de aplicação do modelo TCP/IP. Existe uma justificativa para isso, que argumenta-se que essas camadas, as funções delas não são muito claras, né? Então aí elas podem ser englobadas num único protocolo, tá? Então é por isso que a camada de aplicação se agrupa. E lá embaixo, as duas primeiras camadas, a camada física e a camada de link de dados, ela é chamada de camada de acesso ao meio físico, tá bom? Acesso ao meio físico, ok? Link de dados e física é acesso ao meio físico. Tá? E aqui a gente consegue ver a comparação entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Então a gente vê aqui embaixo as duas primeiras camadas, a camada física e a camada de enlace de dados ou link de dados, elas podem ser chamadas então aqui, ó, de acesso à rede ou acesso ao meio físico, tá bom? São agrupadas formando uma única camada. A camada de rede aqui no modelo TCP/IP ela é chamada camada de interrede ou camada de internet. Tá? É até legal, porque a gente não esquece que o TCP/IP está intimamente ligado com a internet. Então, a camada de internet ou camada de interrede é a camada de rede do TCP, do modelo OSI. Camada de transporte, ela tem as mesmas funções nos dois modelos e elas se correspondem. Então, é a única camada... Não, na verdade, a camada de internet e rede também, mas a camada de transporte nem nome muda, tá? E depois, as últimas 3 camadas do modelo OSI, aí são a camada de aplicação do modelo TCP/IP, que faz todos os processos
que as 3 camadas do modelo OSI representam aí. Então eu não tenho 7 camadas, eu tenho 4 camadas. Então olha, uma diferença básica aí. O modelo OSI tem 7 camadas, o modelo TCP/IP tem 4, tá bom? Bom, aqui nós temos uma representação de alguns protocolos reais que existem e que estão ligados às camadas do modelo TCP/IP. Vamos dar uma olhada neles aqui só para a gente ter uma noção. Não é que a gente tenha que saber sobre esses protocolos todos ainda não. Tá? Nós vamos ter mais para frente algumas aulas falando a respeito basicamente desses protocolos. Olha aqui na camada inferior, na camada de interface com a rede, ou camada de acesso à rede, ou acesso ao meio físico. Tá? Depende do lugar que você lê, literatura, você vai encontrar um nome diferente para essa camada. Essa camada aí muda de nome. Mas a camada de acesso à rede, ou acesso ao meio físico, os protocolos que estão ligados nelas, olha aí, os que estão aí, Ethernet, Token Ring, Frame Relay, ATM, um que não está aí, que é muito famoso, Wi-Fi. O que esses protocolos fazem? Esses protocolos são os protocolos que estão intimamente ligados ao hardware. Se eu trocar o hardware da rede, ou seja, a placa de rede, o dispositivo, a interface de rede, eu troco obrigatoriamente esse protocolo. Por quê? Porque quando eu estou lidando com um tipo de interface de rede, esse tipo de interface de rede ela tem o seu próprio meio a sua própria forma de comunicação. Posso estar trabalhando com onda de rádio, no caso do Wi-Fi, posso estar trabalhando com a potência luminosa, no caso de uma Ethernet que se utilize de fibra ótica, posso estar trabalhando com sinais elétricos, no caso, por exemplo, de uma Token Ring. Então, quando eu mudo a interface de rede, eu obrigatoriamente tenho que mudar a camada de enlace de dados. Por quê? Porque a camada de enlace de dados, ela faz a montagem dos quadros. E depois ela faz a verificação de erro e ela também implementa o protocolo de acesso ao meio físico, né? Que é aquele lá CSMA/CD, Aloha, né? Aloha, nós já estudamos isso. Para cada tipo de tecnologia de rede, muda o tamanho e os campos do quadro, muda a forma de verificação de erro e muda o método de acesso ao meio. Então eu mudo toda a camada de enlace. Então olha que interessante. Quando eu trocar a placa de rede, eu troco também a camada física junto com a camada de enlace, elas estão amarradas. É por isso que no modelo TCP/IP elas representam uma única camada. Quando você está usando o seu navegador de internet no seu notebook, você está com o seu computador ligado usando o seu navegador de internet. E aí, por algum motivo, a sua rede Wi-Fi para. Aí você desliga o Wi-Fi e fala, poxa, e agora? Não, mas eu tenho uma rede cabeada aqui. Pega o seu cabo RJ45, uma rede Ethernet, e liga na interface do seu notebook. E aí, a sua rede volta a funcionar e você continua a navegar. Excelente. O que você fez no momento que você desligou o Wi-Fi e usou o cabo de rede fazendo essa troca? Você trocou a camada física, mas trocou também a camada de enlace de dados. Você trocou o método de acesso ao meio, você trocou o tamanho do quadro, formato do quadro, verificação de erro, então tudo muda. Então, quando nós falamos em camada de enlace, essa camada de enlace está muito amarrada com a camada física. E por isso que aqui a gente tem uma camada que é chamada de acesso ao meio físico, ou acesso à rede, ou interface com a rede, certo? E que ela engloba essas duas camadas. Agora olha aqui, na camada de internet ou de interrede, segunda camada, você tem um cara aí que ocupa o centro todo, que é o protocolo IP. Daqui a pouco nós vamos ver por que ele é muito importante, muito importante. Ele é responsável por encapsular os protocolos da camada de transporte e fazer o encaminhamento dele pela rede. Mas e os outros que estão aqui? Eu tenho um ARP, um IGPMP, um ICMP. Para que servem esses protocolos? O ARP é um protocolo para você descobrir endereços físicos a partir de um endereço lógico. Você faz um broadcast na rede, manda um pacote em broadcast, quer dizer, um pacote para todo mundo, e pergunta, ó, quem que é o fulano que tem o endereço IP 192.6801? E só ele vai te responder o endereço ARP dele, o MAC address dele. Então é um protocolo de resolução de nome, de conversão de nome lógico para nome físico, endereço lógico para endereço físico. Então, endereço tem a ver com camada de rede, camada de internet, tá bom? O IGPMP é um protocolo de roteamento utilizado só por roteadores para trocarem rotas. Os protocolos comunicam, os roteadores comunicam entre si falando que tem rota para algum lugar de forma que eles consigam determinar caminhos. O ICMP é um protocolo para você fazer teste e mensagens de erro de roteamento, tá? De rotas. Ou seja, todos esses protocolos que vocês estão vendo menores e mais outros que nós temos são responsáveis por fazerem traduções de endereços físicos e lógicos e descobrirem caminhos e rotas. Só o IP recebe a carga da camada de transporte para encapsular e mandar pela rede. Camada de transporte. No TCP/IP nós temos só esses dois protocolos aí, ó, pessoal, TCP e UDP.
E um é responsável pelo transporte confiável, que é o TCP, Transport Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol, que é o com transporte não confiável. Isso nós já vimos na aula passada e nós vamos reforçar isso lá na frente, tá bom, pessoal? TCP é o protocolo que ele é orientado à conexão, e o UDP é o protocolo não orientado à conexão. Ou seja, no TCP eu tenho retransmissão, controle de fluxo, controle de congestionamento, estabelecimento de sessão, estabelecimento de conexão. O UDP eu não tenho nada disso. Eu tenho um envio simples, mas eu ganho agilidade, eu ganho velocidade de transmissão. Tá? Só tenho esses dois. Tá? Isso é até questão de prova. Quais são os dois protocolos da camada de transporte? Pode anotar aí que eu sempre pergunto. Vocês têm que saber. Camada de transporte TCP/IP só tem TCP e UDP. TCP orientado à conexão, UDP não orientado à conexão. Lá na camada de aplicação, a gente tem todos os protocolos que estão relacionados com as aplicações. Então, por exemplo, nesse caso aí, vamos pegar um aí. FTP, o segundo protocolo que vocês estão vendo lá. É um serviço de transmissão de arquivos. Tá? O Telnet é host, é um terminal remoto que eu consigo estabelecer entre um servidor e um cliente não criptografado. O SMTP é um protocolo de envio de e-mail, Simple Mail Transport Protocol. DNS é um protocolo de serviço de consulta de nomes. O RIP é um protocolo de roteamento de alto nível. O SNMP é Simple Network Management Protocol, protocolo de gerenciamento de rede simples, utilizado para fazer monitoramento de rede. Cara, cada um desses protocolos da camada de aplicação é um serviço que foi definido dentro da família TCP/IP. Tá? E eles foram definidos aí lá pela década de 70. Nós temos muito. O HTTP é um dos mais famosos. Hyper Transfer Test Protocol. Serve para mim transferir páginas de internet. Né? E então eu tenho um monte de protocolo aí nessa camada que se valem ou do TCP ou do UDP, dependendo do tipo de serviço que eu preciso. Por exemplo, FTP é um protocolo de transferência de arquivos. Eu vou transferir um arquivo de um lugar para o outro. Eu não posso perder nenhuma parte de um arquivo, porque senão o arquivo está corrompido. Então eu tenho que usar um protocolo confiável. Então o FTP utiliza TCP. DNS. DNS é uma consulta rápida de nome. Eu tenho que mandar uma consulta e ela tem que voltar rápido. Eu uso um protocolo não confiável, UDP. E assim por diante, tá bem? Então, importante lembrar aqui, os protocolos de camada de transporte, TCP e UDP, confiável e não confiável. Protocolos de camada de internet responsável por roteamento, dentre os quais o IP é responsável por encapsular os protocolos de camada superiores e protocolos de interface com a rede ou acesso ao meio físico, que estão intimamente ligados à tecnologia de rede que eu estou utilizando. Bom, então aqui vamos ver, camada de aplicação. Camada de aplicação é lá em cima, tá? A camada superior ela é responsável por permitir que as aplicações possam se comunicar através da pilha de protocolo de rede, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá um programinha de e-mail, isso não se utiliza mais, o pessoal só usa hoje webmail, mas põe que você tem aí um programa de e-mail, você ainda utiliza um Outlook, né? Preciso mandar um e-mail. Esse Outlook, ele vai escrever este e-mail, fazer o cabeçalho de acordo com o que é descrito pelo protocolo SMTP, Single Mail Transfer Protocol, e vai enviar para baixo, para o TCP. Ele vai encapsular. Ou seja, na verdade, o que a camada de aplicação define para mim? Ele define como é que o programinha lá em cima tem que escrever a mensagem, o formato da mensagem. Como é que é o cabeçalho SMTP? Tem que indicar qual que é a porta, tem que indicar o nome do servidor, tem que indicar a língua, né? Tem que indicar o tipo da mensagem, qual que é o campo que descreve o início da mensagem, o anexo, assim por diante. Pensa num browser web, num navegador. Ele tem que fazer o quê? O browser ele escreve um pedido HTTP. Ele coloca lá para qual servidor que é, para qual domínio, qual página que ele está pedindo, em que língua que ele está pedindo, qual que é a versão do protocolo HTTP. Assim que ele escreve, pronto, ele entrega isso para a camada TCP/IP. Tá? FTP é a mesma coisa, pessoal. Então o que a gente tem que lembrar aí é o seguinte: a camada de aplicação ela define o formato do protocolo, do cabeçalho que tem que ser anexado na mensagem para ser entregue na camada de transporte. A camada de transporte, por sua vez, faz aquilo que a gente já está acostumado: controle de fluxo e congestionamento, controle de erros, controle de retransmissão, tá? Segmentação e reagrupamento. Segmentação é porque até a camada de transporte a mensagem vem inteira, na forma de dados, inteira. E aqui é que ocorre a segmentação e a divisão da mensagem em pacotes menores que a gente chama de segmentos, tá ok? E na verdade a camada de transporte ela me fornece uma comunicação ponto a ponto entre uma porta e outra porta. É ela que define qual que é a porta de comunicação que vai ser usada, tá? Essa porta de comunicação ela vem lá da camada de aplicação. Por exemplo, HTTP página utiliza sempre a porta 80.
FTP vai utilizar a porta 21 e assim por diante, tá bom? Camada de internet, pronto, fornece comunicação entre dois endereços, tá? Ele encaminha e roteia as mensagens, verifica validados datagramas, é só uma verificação de se não tem erro, e também pode receber e enviar mensagens de erro, de controle de informação, e envio datagramas IP. Pessoal, a principal função da camada de internet é encapsular o que vem da camada de transporte, anexar um cabeçalho com os endereços corretos e enviar pela rede, verificando se o caminho está acessível e se é possível fazer essa transmissão. Basicamente é isso, tá? Faz conversão de endereços também para poder preencher o cabeçalho. A camada de acesso ao meio físico, ou camada de acesso à rede, ela vai se preocupar com a transmissão dos quadros que a camada de internet vai passar para ela, tá? Preocupa-se em transmitir esse quadro na forma de bits, ok? Então a preocupação aqui é permitir que o meio físico seja utilizado enviando os bits que compõem o quadro da camada de rede. A camada de internet integra para ela verifica o acesso ao meio, vê se é possível fazer o acesso, se for, ela faz a transmissão dos bits. Aqui não tem correção de erro, é feita numa subcamada aqui, né, que seria a nossa camada de enlace antiga. Ok? Bom, a gente tem que lembrar por que os protocolos de transporte, TCP, e o protocolo IP são os mais importantes. Então, a gente vai entender aqui nesse desenhozinho. Preste atenção. Olha só as camadas a camada de aplicação lá em cima, que são as camadas 6 e 7 do modelo OSI. Verifica como eles jogam todo o fluxo de informação para TCP e UDP na camada de transporte. Vai para TCP o que precisa de transporte confiável, vai para UDP aquilo que precisa de transporte rápido. E as duas, tanto o TCP quanto o UDP, jogam para o protocolo IP. Preste atenção que o protocolo IP aí na camada de internet é o único que encapsula os protocolos de camada superior. Nenhum outro protocolo de internet faz isso. Só o IP. Então ele pega esse protocolo, TCP ou UDP, que está lá devidamente encapsulado, com a sua porta definida, com as suas informações de cabeçalho preenchidas, e vai preencher um cabeçalho com os endereços corretos, lógicos de destino e envio. Às vezes ele não tem endereço, então ele tem que usar os outros protocolos auxiliares, ARP, HARP, CMP. CMP para verificar se eu tenho rota, ARP para fazer verificações de endereços físicos e lógicos, HARP para fazer o inverso do ARP, né? Verificação do endereço lógico a partir do endereço físico. E aí, a hora que ele tem todas as informações que ele precisa para preencher o cabeçalho dele, ele integra para a interface de hardware, que é a camada de acesso ao meio físico ali, que ela vai fazer a transmissão dos dados. Então, o único protocolo que encapsula o protocolo de camada superior é o TCP e o UDP, tá bom? Então, vamos lá. Os protocolos de camada física são responsáveis pelo acesso ao meio físico de acordo com a tecnologia de rede. Então, são amarrados com a tecnologia. Exemplos, Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, outros aí. Bluetooth, Zigbee. Protocolos de camada de internet são responsáveis pelo endereçamento lógico e descoberta de caminho. IP, Internet Protocol, endereço lógico. ARP, Address Resolution Protocol, tradução de endereços MAC para endereço lógico. HARP, Reverse Address Resolution Protocol, tradução de endereço lógico para endereço MAC. Ele tem o MAC e procura o lógico. Então o que ele faz? Ele manda um broadcast em MAC para todo mundo, para todos os MACs, perguntando quem é o endereço lógico, por exemplo, 90268.10.1. E só o 90268.10.1 responde, fala, sou eu, meu MAC é tal. O ICMP, Internet Control Message Protocol, descoberta de rotas, caminhos, verifica se está tudo funcionando. Ó, meu gateway é qual máquina? É essa aqui. Meu gateway é aquele modem. Ok, ele está funcionando, ele está dando passagem, a rota tem saída. Então ele vai procurar enviar pacotes para verificar se as rotas estão funcionando. Na camada de transporte nós temos só dois, o TCP e o UDP, sendo que o Transmission Control Protocol é orientado à conexão e o User Datagram Protocol não orientado à transmissão. E na camada de aplicação, nós temos responsáveis por prover comunicação às aplicações do sistema, fornecendo um formato, ou seja, a camada de aplicação ela define só o formato que a aplicação tem que escrever. Então, todos os navegadores do mundo, você usa Opera, você usa Chrome, você usa Internet Explorer, não existe mais, né, graças a Deus, você usa aí o Mozilla, não tem problema. Todas as requisições HTTPs deles serão escritas sempre da mesma forma. Eles escrevem a requisição e entregam para o protocolo TCP e mandar para frente. Se eu pedir um site, por exemplo, o site da faculdade,
em vários navegadores, todos eles vão escrever essa requisição no mesmo formato, do mesmo jeito. Vai ter tal campo, começa em tal lugar, termina em tal lugar, o endereço, o pedido, o tipo de protocolo, a versão, certo? Por quê? Porque o HTTP é o protocolo que define o formato. O FTP, File Transfer Protocol, define formato de transferência de arquivos. SMTP, formato de transferência de envio de e-mails. POP, Post Office Protocol, define o formato de recebimento de e-mail. SSH é um shell seguro, ou seja, é um acesso remoto num servidor utilizando uma linha criptografada segura, um protocolo para isso, ok? Aqui a gente tem a forma como a comunicação se dá. Então vamos dar uma analisada aqui nesse desenho. Imagine que eu tenho aqui do lado esquerdo, ó, numa máquina rodando um serviço de e-mail, um cliente de e-mail, um SMTP, tentando enviar um e-mail, um navegador fazendo uma requisição de página, vamos supor que seja o seu próprio navegador precisando fazer uma requisição de DNS para saber o endereço IP de um determinado site, e o DHCP ali é um protocolo que ele pede que a rede forneça para ele o endereço válido para ele poder navegar. Sabe quando você chega num local, abre seu notebook e começa a navegar na internet? Quem é que fornece um endereço para ele navegar? É um servidor DHCP da rede. Então, olha lá. O servidor SMTP mandou a mensagem dele para a porta 25. O servidor DNS pediu a consulta dele para a porta 53. Tá bom? O HTTP pediu para a porta 80. O DHCP ele fez para a porta 67. Eles vão entregar o SMTP de e-mail e HTTP de páginas, eles têm que utilizar protocolos confiáveis. Não pode faltar parte da página e não pode faltar parte do servidor de e-mail. Já a consulta DNS e a consulta DHCP são consultas rápidas. Tem que ser feito de forma rápida, então eles utilizam o DP. Todos os dois aqui, ó, vão ser encapsulados num protocolo IP, cada um no seu pacote, óbvio, né? Vai criar um pacote IP para SMTP, um pacote IP para o HTTP, um pacote IP para o DNS e um pacote IP para o HDCP. Eles vão ser enviados pela rede. Aí você vê a transferência aqui dos pacotezinhos, ó. Cada um dos pacotezinhos aqui na tecnologia de rede que está sendo utilizada, né? E cada um para uma porta. Chegou aqui, o servidor recebeu, entregou para o protocolo internet, para o IP, ele verificou, é tudo para mim mesmo, ele entrega para o TCP o que é para o TCP, o que é para o DP, o que é para o DP, cada um dele verifica a porta e entrega para o seu respectivo serviço, ou seja, o SMTP recebe lá o e-mail, o HTTP recebe a requisição de página na internet, o DNS recebe uma consulta de nome e o DHCP recebe um pedido de fornecimento de IP para navegação. Tá bom? Então aí a gente vê como é que é a coisa. Ó, eu vou lá em cima, eu tenho 4 protocolos, encapsulo em 2, encapsulo em 1, manda pela rede, depois eu venho desencapsulando do lado direito aqui e venho abrindo novamente. E a gente consegue observar como é que se dá a transmissão. Entenderam a importância do Internet Protocol? Como é que ele encapsula todos os superiores e como é importante também os protocolos confiáveis e não confiáveis e o tipo de serviço que eu tenho que ter? Ok, pessoal. Aqui a gente vê novamente a mesma comunicação acontecendo, só que agora com uma requisição HTTP, uma requisição de página. O HTTP, o navegador aqui em cima, que não está aparecendo, ele vai montar uma requisição HTTP e vai entregar para o protocolo TCP, que vai fazer o seu encapsulamento e entregar para o IP. Esse IP ele vai ser entregue para a interface de rede aqui, uma interface Ethernet. Essa interface Ethernet aqui, ela vai se comunicar ó, até lá no roteador da saída. Então suponha que esse primeiro router aqui ó, seja o modem da sua casa. Você tem lá um link GPON, um link ADSL, ou um link de net, né? Não interessa. O primeiro roteador ele pegou, e vamos supor que nós estamos trabalhando aqui com uma rede Sonet, tá, pessoal? Essa aí é uma rede de longa distância, nem é muito usada no Brasil, tá? É uma rede mais usada por americanos, e já está antiga. A interface, quando chega aqui no roteador, o roteador ele desencapsula da interface Ethernet e salva o IP. Ele falou, opa, isso aqui eu tenho que passar para frente. Só que a camada física dele para fora não é Ethernet, é Sonet. Então ele encapsula dentro do Sonet, ó, e vai chegar lá no roteador do lado de onde tem que chegar, no servidor onde tem que receber a requisição. Ele recebe pela interface Sonet lá embaixo, e aí desencapsula o IP e fala, opa, isso aqui é para entregar para o servidor aqui dentro, então tem que jogar para minha rede Ethernet aqui para dentro. Ele encapsula em Ethernet, ele chega na rede Ethernet, chega até o servidor aqui do lado direito, o último aqui. Chegou no servidor, ele vai desencapsular o IP vai falar, opa, é para mim isso daqui, o endereço lógico é meu. Beleza, entrega para o TCP faz a verificação de porta, opa, isso aqui é um HTTP, entrega para o servidor de página lá em cima. Verificou como é que no caminho aqui, nós trocamos a camada de baixo, a camada de acesso ao meio físico, que é a camada de enlace físico, ela é trocada 2 vezes, sai de Ethernet, entra em Sonet, sai de Sonet e volta para a Ethernet.
né? Por quê? E eu não preciso trocar. E olha, verifique como o pacote IP ele vai sendo preservado. Como o TCP e o HTTP está dentro do IP encapsulado, ele também vai sendo preservado até chegar. É assim que uma requisição que sai do seu navegador chega até o servidor de internet que você está pedindo a sua informação. Quando você entra no site da Globo, do UOL, no site da faculdade, o que você está fazendo é isso aí, tá legal? E é assim que funciona, pessoal. É assim que se dá o encapsulamento dos protocolos da internet. Na próxima aula nós vamos conversar com um pouco mais de calma a respeito de cada um dos protocolos e os seus cabeçalhos para entender como é que eles funcionam, qual é a sua funcionalidade. Ok? Por hoje é só e até a próxima aula.